Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Quero apresentar hoje esse livro maravilhoso, A Canção de Troia, da Colleen McCauley. É a autora do livro Pássaros Feridos, um romance muito famoso. Também essa escritora, ela tem uma série de romances sobre os imperadores romanos. Eu tenho 5 volumes, Senhores de Roma. Me parece que são 7 volumes, os últimos 2 não estão traduzidos. Ela é australiana, era médica também. O que ela faz aqui nesse romance? Ela recria de maneira magistral a Guerra de Troia, né? Mas assim, não só a ira de Aquiles. Ela vai trazer para nós, a partir de diferentes vozes daqueles personagens da Ilíada, também acontecimentos anteriores à ira. E depois também o desenrolar da guerra após a morte de Heitor. Então nós temos uma tentativa de percorrer todo o caminho desse ciclo de Troia, né? Desde a mitologia envolvendo Aquiles, envolvendo Ulisses e outros personagens, até o final da guerra, quando o filho de Aquiles, o Neoptólemo, mata o rei Príamo. Porque nós sabemos, e eu até vou mostrar um livro para vocês, que é uma tese de mestrado. Deixa eu pegar aqui. Que eu comprei, veio de Portugal. Temas do ciclo troiano, do Miguel Carvalho Abrantes. Aqui ele vai contar para nós que o episódio da Ilíada e da Odisseia, esses dois poemas de Homero, são apenas alguns de vários que existiram sobre o ciclo troiano. Então achei isso muito interessante. Eu acho que eu já falei disso em outro vídeo sobre os mitos gregos. Então nós temos fragmentos de textos que se perderam. Por exemplo, os poemas Cíprios, a Etiópida, a Pequena Ilíada, o Saque de Ílion, os retornos dos heróis, né, para casa, a Telogonia, são algumas das diversas autorias associadas entre si e aos poemas homéricos, que permitem ao leitor ter um conhecimento da trajetória inteira da guerra. Aqui a Colleen McCauley faz essa tentativa, né, de trazer um contexto mais amplo da Guerra de Troia. E ela faz isso de maneira trágica e terrível, numa história repleta de traição, vingança, ódio heróico, e é tudo impregnado de realidade. Cada capítulo é contado, como eu já falei, a partir de uma personagem. Então, Ulisses vai falar da situação dele na guerra, o Príamo, o Aquiles e assim por diante. Olha, aqui na orelha do livro diz: a Colleen McCauley atinge o auge da sua carreira nessa escrita A Canção de Troia. Uma obra que conta 3.000 anos de existência, né? No caso, a história de Troia. Conta uma história antiga, né? Que já tem mais de 3.000 anos de história, né? A Guerra de Troia. Uma história de amores que ignoram barreiras, de ódios nunca mitigados, de vinganças, traição, honra e sacrifício. Tão viva e apaixonante como se fosse contada pela primeira vez. A narrativa é assumida pelas vozes de diversos personagens. Por exemplo, Príamo, rei de Troia, que é condenado a tomar decisões erradas pelos motivos certos. Temos também a princesa grega Helena, uma beldade escrava dos seus desejos sexuais. Abandona o marido enfadonho pelo amor de um guerreiro troiano, né, Paris, também escravo de desejos como ela. E a máquina de Troia, que é o Aquiles, né, a máquina de guerra. Ele também conta a sua versão aqui. Paris também fala, Heitor, brilhante e sutil. Também o Ulisses, o astuto Ulisses. O Agamemnon, o rei dos reis aí de Micenas, o que comandava os navegantes. Então nós temos aqui a autora nos lançando nessa trajetória, né, desta guerra.
E tem uma pergunta, né? Onde termina a loucura humana e começa o impiedoso castigo dos deuses? Os personagens fascinam o leitor, fazendo-o sentir ora simpatia por Troia, a Ásia Menor, ora pela Grécia, e à medida que nós avançamos na leitura, a autora nos prepara para um desfecho que a gente já conhece, né? Mas aqui, como diz, nem os deuses poderiam evitar. Então, essas várias perspectivas narrativas, isso é que mais me interessou no livro. Os desdobramentos da guerra também. Então, nós temos, assim, sem a autora, sem abandonar a natureza heróica, estes personagens nos fascinam também pelas suas tragédias humanas, pelos seus sofrimentos, suas esperanças, e também, à medida que vamos adentrando a história, nós vamos criando empatia pelos personagens. Então tem momentos aqui, por exemplo, a morte do Aquiles me emocionou muito, a loucura do Ájax, que não aparece na Ilíada, né? Mas tem uma peça, não sei se é de Eurípides, que eu quero ler ainda, e o suicídio, né? Ele fica louco e depois suicida. Então temos muitos momentos emocionantes nesse livro, as descrições dos lugares. Então, assim, eu gostei demais destas partes. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi ela colocar o contexto histórico do lugar, né, daquele período aqui, século XIII a.C., por aí, né? Então nós temos mapas que nos ajudam a entender que não era só o rapto de Helena, mas também Agamenon e os gregos estavam de olho aqui, olha, no comércio passando pelo Helesponto, ou Dardanelos, né, para entrarem aqui no Mar Negro. Então eles também tinham interesses econômicos. Navegar aqui pelo Mar Negro, pegar o estanho, o bronze aí da Sítia. Então é interessante isso também, esse olhar histórico a partir dos mapas, a partir também dos povos que habitavam aqui a Ásia Menor. Então, durante esses 10 anos, o que esses gregos ficaram fazendo ali no porto, né, em Tênedo, diante de Troia? Então, eles também conquistavam povos aqui dessa região, os Dardânios, a Mísia, a Frígia. Então, é interessante acompanhar isso também, as excursões de Aquiles e os Mirmidões, aqui por essa região, dominando outros povos vizinhos aos troianos, que abasteciam os troianos, né? Então nós temos esse contexto político que eu achei muito interessante, sabe? Essa visão mais ampla, não foi só por causa de Helena e de Paris ter violado, que isso é muito grave também, né? O voto de hospitalidade, a Xênia. Então nós temos aqui essa questão histórica, eu achei muito legal isso. Algumas coisas me incomodaram neste livro. Por exemplo, diálogos desnecessários e estranhos. Então nós temos aqui um fato que anterior a tudo isso, a Helena foi raptada por Teseu, príncipe de Atenas, e ela foi resgatada pelos irmãos Castor e Pólux. Depois ela casa com o Menelau, ela escolhe o Menelau, né? E aí ela recebe um dia a visita, antes de casar, do Diomedes. E eu achei estranho, sabe? Um diálogo dela com o Diomedes, que eu nem vou falar aqui. Eu achei vulgar o diálogo, que ela queria permanecer virgem para o casamento. Ela fala que não foi deflorada pelo Teseu, mas o diálogo eu achei muito chulo, muito estranho esse diálogo. Então tem alguns diálogos esquisitos no livro. E uma outra coisa que para mim foi terrível, não sei se existe essa versão, a autora aqui muda a questão da ira de Aquiles. Ela diz que esta ira foi inventada por Ulisses. Então Ulisses tramou com Aquiles e Agamenon que o Aquiles ia retirar-se da guerra porque Agamenon tomou a sua escrava Briseida e devolveu a Criseida para o sacerdote Crises. E o Ulisses, ele cria um tipo de remédio que provoca uma febre no acampamento.
Então, assim, ela muda uma das coisas centrais da Ilíada, que é a ira de Aquiles. Aquiles fica irado com o Agamenon, porque Agamenon toma sua escrava, a Briseida, e o Apolo, que recebe aí as orações do pai da Criseida, do Crises, ele lança flechas no acampamento dos gregos e causa uma peste. Então o Agamenon fica horrorizado com essa peste, é por causa que ele ofendeu o sacerdote, o Crises. Então ela fala que isso tudo foi invenção de Ulisses, que essa briga entre Agamenon e Aquiles, ela foi uma farsa criada por Ulisses para enganar os próprios gregos que não sabiam disso e os troianos, achando que o Aquiles não ia entrar na batalha mesmo, né? Mas na verdade o Homero não fala nada disso. A ira foi real, né? Tanto que Aquiles não entrou e o Patroclo vai vestir as roupas de Aquiles. Aqui, as armaduras de Aquiles entrar na batalha e ser morto por Heitor. Aqui, o próprio Aquiles é quem instiga o Patroclo a vestir a sua armadura e enganar o Heitor. Então isso aqui não está na Ilíada. Eu achei uma violência com o texto de Homero. Sabe, eu achei que isso aqui, olha, mudou uma das coisas principais. Eu não gostei disso. Também não me convenceu a morte do sacerdote Calcas, o adivinho. Foi morto por Ulisses, achei isso muito esquisito, não tem isso. Então, assim, essa incongruência ficcional eu achei muito esquisita, sabe? Então, assim, os méritos são as descrições, esse contexto histórico, é você criar uma proximidade com os personagens, isso eu achei legal. E a história continuar depois do funeral de Heitor, né, a luta de Aquiles contra Pentensileia, as Amazonas, né, achei isso legal. A luta também contra o Minemon, depois a vinda de Neoptólemo, que era o filho de Aquiles, trazendo as flechas do Hércules que foram dadas a Filoctetes. Então nós temos um desdobramento desse ciclo troiano, eu achei isso legal. Então, tirando essas coisas que me incomodaram, o livro tem valor, porque é uma maneira de você olhar para a Guerra de Troia a partir de uma autora moderna, né, e como essa história influencia escritores, como a Nélida Pinhon diz, né, que ela foi influenciada por Homero, né. Eu já li um livro sobre isso da Nélida Pinhon, essa herança homérica. E o próprio título do meu canal é Herdeiros de Homero. Então eu quero trazer outros livros aqui desse contexto de Troia, principalmente nesses anos que eu estou estudando agora com afinco a Ilíada no curso de Mitologia Ecos Eternos da Tatiana Feltrin, e também vamos estudar ano que vem a Odisseia, depois a Eneida. Então quero estar trazendo para o canal esses romances em torno da Guerra de Troia. Talvez começando por aqui, incentiva-se os leitores a conhecer a obra de Homero, né? Que é riquíssima, que é um dos pilares da literatura. A Ilíada de Homero formou a literatura da civilização ocidental. Ilíada e Odisseia. Então fica a dica da canção de Troia da Colin McCauley. Um abraço e até mais.